Nesse tipo de situação, a verdade aparece. Ela pode demorar alguns anos, mas ela aparece, não tem, é inevitável. Isso aconteceu com a Alemanha nazista. Eles escolheram um inimigo, elegeram um inimigo que não tinha nada a ver com o problema da queda do poder da Alemanha, que foi onde a Alemanha decidiu realmente conquistar novos territórios e confrontar os países da Europa. Mas não tinha nada a ver com o judeu, não tinha nada a ver com o cigano, não tinha nada a ver com o afrodescendente, não tinha a ver. Tinha a ver, sim, com a ineficiência, com a falta de competência na gestão do Estado alemão. Era esse o problema. Era essa a questão. E com um orgulho, né, uma prepotência que existia do alemão se achar superior às outras raças. Alguma coincidência com o processo aí do Donald Trump? Não, não é coincidência nenhuma. A história se repete. Então o que acontece? O Trump está querendo esconder que o Estado americano, que a gestão do Estado americano é ineficiente, que o cidadão americano não é mais competitivo porque tem salários altos, baixa produtividade e hábitos, modos de vivendi totalmente incompatíveis com um país que quer crescer. Como você pode ver, a taxa de obesidade 40%. Há 10 anos atrás era um gasto de 150 bilhões de dólares tratando doenças originárias da obesidade. Hoje é 1,4 trilhões de dólares. Então veja a mudança. É isso que o Donald Trump não quer falar. Obviamente, se ele falasse isso na campanha, ele não ia ganhar. Ia gerar uma antipatia muito grande. Mas a verdade é essa, e a verdade vai aparecer. Assim como apareceu para a Alemanha. Custou muitas vidas, vidas de inocentes, e provavelmente essa guerra comercial que os Estados Unidos ampliou hoje, escalou com a assinatura dessas taxas, dessas tarifas de importação, ela vai deflagrar uma série de consequências que vai matar muita gente, você pode ter certeza. Você pode ter certeza. Não aparece como uma guerra convencional, que você joga uma bomba e a pessoa morre. Não, mas aparece através de doenças, através da miséria, através da fome, assim por diante. Isso vai acontecer. Porque vai gerar desemprego nos Estados Unidos? Vai gerar muito desemprego. Os Estados Unidos, quando entrou na guerra, também perderam milhares de soldados na guerra. Então a guerra atinge tanto um lado quanto o outro. A guerra não é boa para nenhum dos lados. Os Estados Unidos, depois da guerra, ele aproveitou a situação para dominar o comércio mundial, para ditar as normas. Óbvio, ele tinha a bomba atômica. Quem que ia se atrever a enfrentar os Estados Unidos depois de 2 bombas atômicas que eles jogaram no Japão? Ninguém se atreveria a mexer uma nação com uma arma dessa. Só que agora é diferente. Agora é diferente. Então, o Donald Trump ele coloca essa situação agora das tarifas, dizendo nós somos roubados, nós somos roubados, somos roubados. Mas espera aí. O mundo não foi roubado por ter sido dominado pelos Estados Unidos? Pela língua oficial falada no mundo inteiro praticamente ser o inglês? O mundo não foi roubado pelos Estados Unidos ter a maquininha de imprimir dólar e comandar a economia mundial? O mundo não foi roubado por ter um sistema bancário que o americano pode usar como arma de retaliação, assim como usou contra a Rússia? Simplesmente os Estados Unidos não permitiu mais que a Rússia fizesse transações pelo sistema SWIFT, que regula as transações bancárias. Baniu a Rússia. Mas quais são as consequências disso? Onde isso pode levar? A história de uma moeda que substitua o dólar já é antiga. Já é antiga. Porém, haviam dificuldades operacionais em questão de lastro, em questão de transação entre os bancos. Mas agora, com os sistemas digitais evoluíram a um ponto que o que está faltando agora é decisão política. Mesmo porque esse sistema já existe. Como que você acha que a Rússia, que foi banida do sistema SWIFT, ela transaciona com a China? Não é com o dólar. Então esse sistema já existe. A China já teve conversas, inclusive o Xi Jinping esteve na Arábia Saudita conversando com as autoridades para estabelecer um vínculo, né, no que seria chamado de yuan, petro-yuan. É claro que houve mudanças nesse sentido, porque o mundo também não quer passar do dólar para o yuan. Né? Ou dizer, não, nós não vamos mais ser dominados pelo dólar, mas agora passamos a ser dominados pelo yuan. O mundo não quer isso. Então surgiu o BRICS e a vontade de fazer uma moeda BRICS. A Europa, quando estabeleceu o euro, já fez o dólar perder uma grande fatia do poder dele. Porque o euro é também uma moeda de investimento. Assim como o iene japonês também é uma moeda de investimento. Então agora, com essa atitude do Donald Trump, os países estão já conversando, nesse momento, em como adiantar o processo da moeda BRICS. Porque eles entendem que não dá para ter as duas vantagens. Ter a vantagem de estabelecer as tarifas, as taxas de importação de forma unilateral,
e a vantagem do dólar ao mesmo tempo. O mundo aceitava essa situação do dólar porque existia realmente uma diferença nas taxas de importação. Isso aí não dá para negar. Não dá para negar. Os países aí que tinham saldo na balança comercial em relação aos Estados Unidos são muitos. E isso ninguém nega. Isso existe de fato. Mas por que que esses países aceitavam essa situação? Porque o americano tinha o poder do dólar na mão. O americano faz e desfaz o que ele quer. Ele controla a emissão do dólar, a dívida. Agora, mesmo com esse poder, os Estados Unidos entrou em declínio. Mesmo, olha, o nível de incompetência que o americano atingiu. Imagine você ter problema financeiro, sendo que você é quem emite a moeda aceita no mundo todo. Entra na tua cabeça uma situação dessa? Alguém que possa ter problema financeiro, sendo que tem a maquininha de imprimir dinheiro? Então, olhe o nível de incompetência. O nível de incompetência. Porque criou um problema interno. Problema interno. Mesmo tendo o domínio do dólar, houve um choque de conflitos entre os próprios americanos. É como numa casa. Vamos dizer, uma casa aqui, dentro dessa casa, né, mora a família que imprime o dinheiro do bairro. Então ela faz dívida com a lavanderia, faz dívida com o mercado, faz dívida com o posto de gasolina, vai fazendo dívida e ela tem a maquininha. Até aí tudo bem. Agora imagine que o problema começa dentro de casa. O dinheiro é mal distribuído dentro de casa. Um dos membros da casa tem plano de saúde, outro não. Um dos membros da casa tem direito a viajar todos os anos para França, para as Ilhas Canárias, seja lá para onde for. Tem dinheiro para isso. O outro não. Então o que aconteceu? Aconteceu um desnível social tão grande, que as contas internas ficaram impagáveis. Mesmo aquele tendo o dinheirinho impresso ali, a maquininha, né, ele percebe que ele criou um monstro dentro de casa. É isso que o americano criou. Ele criou um monstro, ele criou uma aberração dentro de casa. Porque nessa de ficar emitindo, chegou um momento que foi perdendo valor. Vinham perdendo valor. Inclusive lá fora, porque as pessoas, a lavanderia do mercado, começaram a perceber que eles podiam fazer negócio entre eles, né, e não depender de ter o dólar na mão, de ter o dinheiro, né, na mão. Eles perceberam que não podiam, porque o dólar custa alguma coisa. Assim como numa casa a pessoa imprimiria lá o dinheiro, vamos colocar moeda da casa, imprimiria lá a moeda da casa, né, tem um custo. Quer uma moeda da casa? Então me dá aí tanto em gasolina, quer uma moeda da casa? Me dá aí tanto em arroz, quer uma moeda da casa? E foi assim. E foi assim que esse público, que os países foram explorados. Eles trocaram mercadorias de fato de valor, ouro, prata, minérios e assim por diante, por uma nota de papel, em que o dono da casa disse, vale tanto. Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos fez isso. Quem domina sou eu, e esta é a moeda que vale. Esse papel que vale. Então perceba aqui, quanto que custou? Quanto custa para imprimir uma nota de $100? Tem ideia? 0,7 centavos. É quase irrisório o preço ali. Né? Então você imagina você pegar 7 centavos. Você pegar um papel que custa 7 centavos e dizer para ele, este papel agora vale $100 e compra. Então imagine isso acontecendo. Né? De fato foi isso que aconteceu. Uma instituição transformou um pedaço de papel que custa para produzir 7 centavos de dólar em um valor de $100, um pedaço de papel. É justo isso? A pergunta que eu faço, é justo isso? E agora, porque deu toda essa confusão interna, essa briga interna, essa brigarada toda interna, né, em que as pessoas estão vendo que tem desnível. Alguns ganham mais, outros ganham menos, e o desnível ficou tão grande dentro da casa desse cidadão chamado Estados Unidos, e que ele precisa, então, recuperar. Então ele chega pro pessoal do posto de gasolina e diz assim, ó, o negócio é o seguinte, agora o teu litro de gasolina não vale mais tanto dólares, agora ele custa menos. Unilateralmente, ele vai chegando para a lavanderia, para o mercado, ele vai dizendo, ó, isso aí vai custar menos, isso aí vai custar menos, isso aí vai custar menos, né? Ou então, se quiser vender aqui internamente, vai custar mais, porque eu quero que o pessoal aqui produza, quero que o pessoal aqui se mexa, quero que se... Entende? Só que esse trabalho de reverter o que já está sendo combinado há muito tempo é um trabalho absolutamente temerário.
O certo, o caminho certo, eu sempre insisto que eu aqui não defendo nenhum nem outro, eu defendo o caminho certo. O certo seria manter as mesmas regras internacionais e dizer, olha pessoal, aqui internamente vamos distribuir, vamos redistribuir as riquezas aqui, certo? Vamos redistribuir as riquezas, todo mundo que está numa situação melhor vai ter que abrir mão, né, dos seus privilégios, e vamos equalizar aqui, vamos lançar um programa de saúde, de educação para combater os gastos excessivos aí na nossa saúde, cuidado da nossa saúde. Então, o certo seria fazer uma reestruturação dos Estados Unidos para que ele fique mais leve, mais competitivo, gaste menos em saúde, desenvolva mais tecnologia, certo? Tem um salário que não precisa ser o salário que os Estados Unidos têm, pode ser um salário menor. Mas para isso eles teriam que fazer um sacrifício tremendo. Sacrifício que eles não estão a fim de fazer. E essa questão, a partir do momento que a pessoa não quer fazer o sacrifício para sair da dificuldade, ela começa a ter ideias mirabolantes. Né? Aquele cidadão, por exemplo, que ele pensa assim, eu não quero ter que estudar, não quero ter que trabalhar, mas eu quero ser rico ou quero me manter rico. Uma das alternativas é partir para o crime. Ele começa a roubar dos outros. Começa a roubar dos outros. Agora os Estados Unidos vêm dizer que os outros roubaram dele. Eu acho que é uma hipocrisia muito grande do Sr. Donald Trump falar isso. Hipocrisia muito grande. O maior roubo de toda a história econômica após a Segunda Guerra Mundial se chama dólar. Esse é o maior roubo. Foi assalto à mão armada mesmo. E qual arma que foi usada? A bomba atômica. Foi a partir da bomba atômica que os Estados Unidos dançou, né, conforme a música que eles estavam tocando no mundo inteiro. Então eles impuseram uma cultura, impuseram um poder econômico, um poder bélico e assim por diante. E agora a coisa ficou feia e eles querem ter mais um tipo de poder. Só que nesse pacote de retaliações aí que o resto do mundo está preparando, está exatamente a substituição do dólar. Não vai poder ser mais assim. Fica inviável. Assim, né? Então já tem notícias aí de que a Europa já está pensando, inclusive franceses, em adiantar o processo do Mercosul. Já estão estruturando e pode ser que nos próximos dias nós tenhamos notícias a respeito do Mercosul, do acordo União Europeia-Mercosul. E nos próximos dias nós teremos notícia da criação da moeda do BRICS. Porque, volto a dizer, o mecanismo já existe. Entre China e Rússia já existe esse sistema. Esse sistema é 2,7% de todas as transações? Sim. O dólar e o euro ainda fazem parte da maior parte. Mas a questão é a seguinte, já existe. Já existe. Não é uma coisa que precisa ser criada, que é uma coisa que é ilusória, que é impraticável, não. É só uma decisão política que faltava. E agora o resto do mundo tem a motivação. Tem a motivação e tem a necessidade, porque até então existia uma motivação, mas não existia uma necessidade. Mas agora não, agora existe uma motivação e existe uma necessidade. O mundo não vai poder ficar refém dos Estados Unidos, porque essa atitude unilateral de aumentar os impostos é porque os Estados Unidos acha que ele pode dominar o mundo através do sistema SWIFT, que ele pode banir um país do sistema e vai ficar por isso mesmo, e ninguém vai achar ruim, e que pode se impor militarmente. Só que eu volto a dizer, Estados Unidos é grande, mas não é dois. Esse é um ditado da minha infância, você é grande, mas não é dois. Então o que acontece? O mundo unido agora vai se unir. Vai se unir por quê? Porque o jogo se transformou num jogo injusto. Tudo bem, os Estados Unidos têm direito de fazer isso. Há um desequilíbrio realmente nas taxas? Sim. Mas esse desequilíbrio era sustentado, era compensado pelo dólar. Então existia uma coisa errada de um lado, outra coisa errada do outro, que compensava, e elas por elas a coisa se harmonizou. Mas agora, que internamente, problemas internos dos Estados Unidos, eles se vêem na necessidade de aumentar as taxas de importação, ele dá um motivo para o resto do mundo dizer, tudo bem, você quer ir por esse lado, nós vamos por outro lado. O chute talvez não seja dado na canela, né? Os Estados Unidos vai dar um chute na canela da China, da União Europeia, por diante. Talvez não venha no mesmo local. É isso que eu quero dizer. E é esse o erro que o Donald Trump comete. Porque ele pensa assim, não, se eu der um chute na canela deles, eles vão me dar um chute na canela. Mas não. Esse chute pode ser no braço, pode ser no abdômen, pode ser no rosto, pode ser em qualquer outro lugar. Não precisa ser necessariamente na canela. Ou seja, a retaliação não precisa necessariamente ser através de taxas, de contrataxas, de aumentar e fazer uma escalada de taxas. Não precisa ser. E é isso que está acontecendo, é isso que está sendo conversado. Não precisa ser por aí. Você pode atacar o ponto fraco. Você pode atacar o ponto fraco. Outro dia eu vi um mestre de Kung Fu, né, mostrando que o oponente faz uma
mata-leão nele. Ele simplesmente pega o dedo do cara, aperta num ponto específico, o agressor não suporta a dor e solta o pescoço. Todo o esforço, toda aquela brutalidade, todo aquele esforço que o cara teve para dar o mata-leão para imobilizar, com 2 dedos pressionando um nervo aqui na mão, aquele mestre em Kung Fu fez o cara se render, fez ele soltar o pescoço e se render. Compreende? E qual é esse nervo americano que tá fácil do resto do mundo apertar e fazer doer? O dólar. É o dólar. Então vai vir por aí. Não pensem que vai vir diferente. Vai assim, uma negociação de taxa aqui, uma negociação de taxa ali, assim por diante e tal. Mas, quando começar a arder no bolso dos industriais europeus, dos chineses, assim por diante, já vai começar a arder, já está, né? Porque já foi feito taxas antes. Mas com essa que foi assinada hoje, eles vão ter que se reunir e vão dizer, não dá. E qual é o grande problema disso para os Estados Unidos? Os Estados Unidos está chantageando os países com essas tarifas para pagar menos dividendos sobre as aplicações desses países lá nos Estados Unidos, ou para bloquear o resgate, né, dos títulos americanos, do Tesouro americano, para dar um basta. Então é um golpe baixo, que vai deflagrar novas parcerias, porque a ordem agora é faça novos amigos. Essa é a ordem que foi dada. Né? Ele vai criar, os Estados Unidos cria parcerias a princípio impossíveis, como Japão e China. E o que acontece? Não vai conseguir reverter isso. Esse é o grande mal do prepotente, do arrogante. Ele vai chegar num momento em que ele vai tropeçar em si mesmo. Porque na hora que ele se arrepender, e vai se arrepender, alguém vai ligar para ele e vai dizer, Dodô, acaba com essa brincadeira aí que não tá dando certo. Né? A bagulha tá ficando estranha, recolhe acampamento, não dá, vamos parar com isso aí. Alguém vai chegar para ele e vai dizer. Só que daí o que vai acontecer? Tarde demais. O mundo agora vai se unir, as parcerias vão mudar, os inimigos vão se entender, porque existe um inimigo em comum. Esse inimigo se chama Estados Unidos. Então eles vão deixar a inimizade, deixar as refregas do passado de lado para combater um inimigo comum que se chama Estados Unidos. Vai começar com os acordos multilaterais. Vai avançar para a criação da moeda do BRICS. E vai se concluir com novas alianças militares, ao ponto de os Estados Unidos, com a sua grande capacidade militar, olhar para o resto do mundo e se sentir o mais fraco. Os Estados Unidos era um gigante no ringue com um peso pesado contra um peso leve. Só que a partir de agora, esse peso leve cresceu, ganhou massa muscular, se aliou a outros e ele volta para o ringue gigante. Sim, pelo menos 50% maior, ou até 200% maior. Porque se você pegar o PIB aí de BRICS, Mercosul, União Europeia, você chega num PIB de 65 trilhões. Contra um PIB, teoricamente, de 30 milhões. Eu sempre falo isso, o PIB americano não é isso. Não é isso. Porque basta lá a União Europeia, apertar o botão e parar e taxar os dividendos lá da Google, de Meta, de outras empresas, né, que ganham de forma digital dinheiro, reduz violentamente. A maior parte do PIB americano é serviços, e muitos ainda digitais, que não tem a necessidade do ser humano. Esse foi um dos pontos que fragilizou tremendamente os Estados Unidos. E que o Donald Trump tenta reverter agora. Mas ele tenta reverter da pior forma possível. Ele tenta reverter no canetaço, na briga, na grosseria, na antipatia, na discórdia, na briga. E é por isso que não vai dar certo. Sinto muito pro povo americano, tem muita gente boa lá. Tem muita gente boa nos Estados Unidos, sinto muito. Mas a notícia não é nem um pouquinho boa para os Estados Unidos. Vocês têm um líder que vai afundar o país de vocês. Assim como o Hitler afundou a Alemanha. Futuramente vocês podem se erguer? Pode, não resta dúvida. Mas provavelmente vai demorar muito. Olha, a Alemanha levou quanto tempo aí? 70 anos, 60 anos, para chegar no ponto que está. Claro, você sabe, a Inglaterra saiu da União Europeia porque ela percebeu que ela não quis ser o segundo lugar na União Europeia. Ela não aceitou, ela disse, não, enquanto eu estava em primeiro lugar, tudo bem, agora a Alemanha está em primeiro lugar, não quero fazer parte desse time aqui que a Alemanha é líder. Não, estou fora. Os Estados Unidos está fazendo a mesma coisa num âmbito mundial, ela está dizendo assim, não aceito que a China seja líder, estou fora.
Só que, assim como a Inglaterra sofreu as consequências e sofre as consequências agora, que pede pinico em algumas coisas em relação à União Europeia, vai acontecer com os Estados Unidos. Vai acontecer com os Estados Unidos. E toda a força que eles acham que tem diante desse bloco do resto do mundo transforma-se em uma força insignificante. Insignificante. Mesmo porque, imagine só, se o resto do mundo, numa guerra comercial, resolve simplesmente parar de vender para os Estados Unidos. Não vamos vender mais aço, não vamos mais vender petróleo, não vamos vender café, não vamos vender laranja, não vamos vender nada. O mundo, o resto do mundo se vira. Rapidinho. Se vira rapidinho sem os Estados Unidos. Agora a pergunta que eu faço para você. Os Estados Unidos dura quanto tempo sem o resto do mundo? 6 meses? 1 mês? Quanto tempo? 1 semana? Porque todos os estoques de alimentação que existem lá nos Estados Unidos é para 1 semana no máximo. Se os navios pararem de chegar lá, não tem. Em 1 semana, você para o país. E é isso que ele quer? É isso que ele está querendo? Provavelmente, porque o trabalho está sendo muito bem feito. Né? Com essa arrogância, prepotência, assim por diante, mudando a regra do jogo, achando que não tem consequência. E ainda querendo mostrar para o povo americano que os roubados foram os Estados Unidos. O mesmo discurso que ele está dando na África do Sul, dizendo, não, eles estão cometendo agora discriminação com os brancos lá na África do Sul. Ah, por favor. Por favor. Aquela terra é dos africanos. Eles são os originários. O homem branco chegou, explorou, escravizou, colocou apartheid, assim por diante, dentro da terra deles. Imagine alguém chegar na tua casa, invadir a tua casa, te escravizar, dizer, essa casa aqui é minha, o melhor quarto é o meu, você vai dormir na casinha do cachorro. Se algum dia você tiver força para dizer, não, não dá para continuar assim, você vai dizer, nossa, mas tá sendo grosseiro com o cara que invadiu a tua casa? Será que existe isso na cabeça da pessoa que é minimamente inteligente? Consegue conceber uma situação dessa? Então Donald Trump tem a cara de pau, de dizer que os brancos lá na África do Sul estão sendo discriminados. A que ponto chega a mente de um ser humano desequilibrado? A que ponto chega a mente de uma pessoa que não tem a mínima noção? E que infelizmente está representando a maioria do povo americano, expondo para o mundo o pensamento horroroso. Ele não diz que a mídia é horrorosa, que a mídia não sei o quê. Então eu digo aqui, está expondo esse pensamento horroroso para o mundo, isso é um vexame. Quem vai se sentir daqui para frente confortável em receber os americanos? Aqui no Brasil a gente recebe todo mundo de braços abertos. Agora, será que daqui para frente a gente vai começar a receber os americanos com a mesma simpatia? A própria Diane Warren, que falou que queria passar os últimos dias dela no Brasil, que ama o Brasil. Daí perguntaram numa entrevista para ela, por que você ama o Brasil? Ela disse, simples, porque o Brasil me ama. Então, num show dela, eu vi ela falando, visitem o Brasil, país maravilhoso. No show, ela falando, maior chuva caindo, e ela no show falando, fazendo propaganda do Brasil. Que a música é maravilhosa, que o povo é maravilhoso, que o sol, que eu não sei o que, fazendo um baita de uma propaganda. Agora a pergunta que eu faço para você, daqui para frente, será que o americano vai ser bem recebido aqui no Brasil? Já está escancarando, está escancarando. Nós já temos um saldo favorável aos Estados Unidos na nossa balança comercial e agora aumenta o imposto. Não basta. Não basta, você já está ganhando dinheiro de um pobre, né? Se aproveitando, explorando o pobre, e agora você vai dizer, não, além de eu te explorar, eu quero que você pague uma taxa aqui para eu te explorar. Eu quero que você me pague para eu continuar te explorando. Você concebe esse tipo de coisa? Será que você concebe esse tipo de coisa? Não se trata de direita nem de esquerda, aqui o canal não é isso. Não é isso. Eu sei que algumas pessoas gostariam que me posicionasse como direita, como esquerda, como centro. Não se trata disso. Se trata de justiça. Não se trata de ideologia política, se trata de justiça. Se eu perceber uma injustiça acontecendo lá na África do Sul, eu vou falar. Se eu perceber uma injustiça acontecendo lá na Califórnia, eu vou falar. Se for o caso de uma injustiça acontecer no Rio Grande do Sul, eu vou falar. Não tenho partido, não tenho ideologia, exatamente para não cair nessa enrascada. E confirmei a minha teoria quando o próprio Bill Gates falou. A direita o capitalismo é bom para gerar riqueza, mas é péssimo para distribuir riqueza. O socialismo é bom para distribuir riqueza, mas é péssimo para criar riqueza. Então, quando a pessoa adquire um nível de conhecimento, um nível de sabedoria elevado, ela começa a perceber que é bobagem. Ela dizer que é isso, que é aquilo, que defende isso, que não. Não. Mesmo porque os dois lados têm coisas boas. O bacana é você conseguir unir o que tem de bom de um lado com o que tem de bom do outro e criar uma situação melhor para o mundo.
É o que eu chamo de capitalismo solidário, que eu vou falar, estou prometendo aqui para vocês, né, que é o capitalismo social da Suécia, da Noruega, da Finlândia, e mais alguns detalhes, mais algumas ferramentas importantes. E necessita intervenção do Estado, sim, necessita o Estado que regula essas ações, mas tem coisas a mais do que o capitalismo social desses países aí. Muito bem, senhores. Eu sempre peço, faça comentários, critiquem, marque um X, marque um Z, convide amigos, se inscreva no canal, compartilhe, plante bananeira na sala, não tem problema, mas faça qualquer coisa, só não fique parado. Um abraço.